Claudão, bom dia. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez, né, o coletivo Praxis, para dar continuidade ao estudo da obra A Reprodução, de Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron. No encontro de hoje, nós vamos tratar a respeito, continuar a leitura, o estudo a partir do capítulo 2 dessa obra. Então, eu já vou iniciar aqui e fazer as minhas considerações a respeito desse capítulo 2, que tem como título Tradição Erudita e Conservação Social. Ao finalizar a leitura desse texto, a princípio a gente acha ela assim bastante difícil, né, no começo, pesada no que diz respeito assim à compreensão, mas ao final agora a gente pode retirar algumas conclusões, mesmo que sejam assim conclusões preliminares, né? Evidente, que nós estamos iniciando aí o estudo, né? Desses autores aqui. Mas é fato, né? A conclusão de que o autor, né? A crítica que se faz a respeito da escola tradicional, sobretudo no que diz respeito às relações dessa escola com o aluno, as relações de autoridade, no caso, né? Uma relação de hierarquia, não é? De se colocar como uma instituição superior, e me parece que nesse sentido aqui, de França, né, de década de 60, 50, 70, uma instituição autônoma, né, em relação à sociedade. Autônoma no sentido de não receber, talvez, críticas, de não ser no sentido também de ser intocável, né, de ser inquestionável, né? Então, fica muito claro aí que o autor teve essa preocupação aí de tratar as questões de hierarquia, né? Ou seja, escola numa posição e sociedade no outro, né? Não cabendo muitas críticas. É evidente que essas críticas, né, talvez possam acontecer, mas ali no bojo do topo aí da pirâmide, né, ou das classes mais favorecidas, né? As classes menos favorecidas cabe aí a tentar lutar para entrar nessa instituição. Então, a crítica aí passa de largo. Eu gostaria, sim, né, de fazer algumas já considerações desse início aqui, a respeito da minha opinião, de algumas conclusões que eu chego. Me parece que essa escola, e é claro que nós estamos pensando aqui no nível universitário, né? Acho que a maior parte do livro, a abordagem aqui é o nível universitário. Mas essa escola tradicional francesa, que prepara uma parte da sociedade para ocupar os cargos ou ocupar as faixas de maior destaque ou de maior reconhecimento social, sobretudo do ponto de vista econômico, de rendimento, me parece que essa escola, na sua integralidade, ela não ocorre aqui no Brasil, né? Ou seja, uma escola pública, uma instituição pública que vai dar condições de uma preparação para o acesso às universidades, aos melhores cursos, etc, etc. O que me pareceu aqui com essa leitura é que aqui no Brasil, falando aqui da nossa realidade, a escola pública já dá uma sentença para o aluno. Estou pensando na integralidade, mas me parece que ela já oferece, que ela já dá uma sentença de insucesso no que diz respeito aos acessos dessas profissões ou dessas ocupações, não é, de nível mais elevado e de melhor reconhecimento social. Então, nós estamos falando aí dos cursos de medicina, dos cursos de direito, né? Esses cursos que têm maior reconhecimento do ponto de vista financeiro. Me parece que essa relação de escola e sucesso que há na França, que houve na França, não sabemos como é que está agora, né? Me parece que na atualidade, né, no Brasil, ou de alguns 30 anos para cá, isso não ocorreu. Quer dizer, existem alguns alunos que, apesar da escola, obtêm um certo sucesso, e esse sucesso baseado nesse modelo formal que nós temos na sociedade, são as exceções. Me parece que a escola pública já dá essa sentença de não almejar outras coisas, né, melhores do ponto de vista financeiro. Então, aí, nesse sentido, há uma certa diferença. Apesar de haver essa hierarquia, mas eu não vejo a escola pública
oferecendo um risco para a elite ou para a burguesia no que diz respeito assim, não, a escola pública está colocando muitos alunos nas universidades públicas, né? E aqui, obviamente, eu estou falando assim de uma análise bem superficial, né? Porque eu não me aprofundei em números, né? Mas eu estou pensando dessa maneira, quer dizer, a escola pública não oferece risco para a burguesia. E parece que quando há algum risco, né? Eu acho que alguns autores citam isso, sobretudo Saviani, a escola sofre algumas reformas, né? Quer dizer, o sistema educacional é reformado, né? Participação desse momento seria isso, né? Eu quero dar continuidade a isso depois. Pensar como é que a escola pública, como é que a escola, apesar de todos os problemas que ela tem, como é que ela prepara ou como é que ela vê a educação no sentido de dar também oportunidades, né? É lógico que aqui eu estou pensando uma questão bem romântica da escola, né? Nós sabemos que a escola não é capaz de fazer isso tudo, mas eu gostaria de pensar como é que nós, escola pública, nós estamos nos organizando para também dar condições para que os nossos alunos entrem ou tentem acessar as profissões ou até mesmo buscar os seus objetivos de vida, né? Não estou dizendo que às vezes o aluno tem um sonho de fazer medicina e estudou na escola pública, mas como ele não consegue fazer, ele vai para um outro curso secundário, não no que diz respeito à importância, né? Mas um curso que está na área dele, mas ele não consegue fazer medicina, ele faz enfermagem, ou faz técnico em enfermagem, entende? Então, eu gostaria de pensar como é que a escola pública se organiza nesse sentido, né? É claro que aqui talvez não seja esse o objetivo da obra, mas eu acho que a obra nos aponta também para essa direção, no que diz respeito à função da escola, né? No que diz respeito ao que a escola faz também para poder contribuir para que os filhos das pessoas que têm uma condição mais precária do ponto de vista financeiro também possam sonhar em alcançar outras posições na sociedade ou realizar os seus sonhos, né, para que eles não sejam assim fadados, sentenciados a fazer alguma coisa que eles não pensaram em fazer ou que não fazem parte aí dos seus objetivos, né, enquanto pessoas. Então seria isso. Renato Regis. Beleza. Bem, essa parte ele vai falar de uma coisa, né? Esse início aí, a questão da linguagem. Como que a linguagem, né, vai se tornar um capital social, né, capital simbólico, das pessoas que vão adentrar essa rede de ensino lá. Eu fico pensando mesmo que o Borges falou também, essa questão do ensino francês, né, como ele se organiza hoje, e que paralelo daria para a gente fazer sobre o ensino aqui no Brasil. Eu penso assim, vou repetir um pouco uma coisa que eu falei no primeiro encontro, eu acho assim, ele foi muito corajoso naquela época, década de 50, 60, e boa parte da esquerda, quase toda a esquerda, via na escola o lugar possível de se trabalhar essa questão da educação, né? Preparar as pessoas para uma sociedade, avançar em uma sociedade socialista, algo assim. E o que ele vai mostrar na escola francesa é que é justamente o oposto, né? Em momento nenhum, a escola, né, a educação está construindo esse espaço de contradição e de construir um novo mundo. Na verdade, a escola está ali como uma ferramenta, né? Mais um dos espaços, né, que vão ajudar a sociedade a se manter do jeito que está. Né? Tem até um livro do Althusser, né, A Parede Ideológica de Estado. Ele é até, inclusive, mais, vamos dizer assim, mais reprodutivista do que o próprio Bourdieu. Mas voltando à questão da linguagem, eu vejo interessante como ele vai mostrar aqueles membros, né, vai falar membros das famílias tradicionais, do burguesia ricos, só logo de início, né, eles têm uma largada à frente dos outros, as próprias formas deles se comunicarem, né, porque ele vai dizer que existe uma linguagem oficial, né, ou, né, sei lá, erudita, que ela é aceita nesses meios acadêmicos, e que as pessoas que vêm de um outro
de um outro círculo social, eles têm essa dificuldade de se comunicar e das pessoas ver pelas palavras, pelo jeito de falar, pelo sotaque de falar, são pessoas que de início, né, elas já enfrentam essa resistência. Eu aproveito para colocar um exemplo que me contaram uma vez, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas que uma menina que veio do Pernambuco e gostava muito de estudar, e ela passou alguns dias na escola aqui e não queria ir mais. E aí, quando a tia dela foi saber por quê, descobriu que foi justamente por causa dessa questão de linguagem. Por quê? Porque a menina terminava a tarefa, falava assim, tia, eu posso ir no banheiro? A professora fala, pode, mas não é tia, não, é tia. Falava, tia, eu terminei a tarefa, você dá vista? A professora falava assim, eu tô, mas não é tia, não, é tia. Nesse sentido, a criança ficou tão assim, vamos dizer assim, oprimida, que ela não quis mais ir à escola. Então, isso acontece, por mais assim que a gente pensa que hoje, né, com todas essas críticas ao preconceito linguístico, né, alguns linguistas que falam a respeito da variedade linguística, mas isso é muito vivo. Quando a gente percebe na escola, quando os alunos começam a falar daquele modo, e é interessante que ele fala que quanto mais, ele fala da primeira educação, né? Aquela linguagem que o aluno adquire na primeira educação, ou seja, em casa. Quanto mais a classe dessa criança ela é inferior, mais vai ter uma diferença entre essa linguagem do aluno com a linguagem da instituição. Né? Nesse sentido, as classes mais privilegiadas elas são favorecidas por já terem sido educadas, terem sido alfabetizadas em casa, que eu falo, não na escola, dentro desses signos. E eles utilizam isso, né? Obviamente, consciente e inconscientemente, como moeda de troca. E aí, sobretudo a universidade, eu não sei se os processos lá é igual aqui, mas onde os processos de entrada, excluindo o vestibular, são muito subjetivos. Estou conversando com ele agora mesmo, assim, é inadmissível que a gente possa conceber um sistema de concurso para professor de universidade, de mestrado, de doutorado, onde as pessoas julgam pessoas que elas conhecem. Isso é totalmente irrealizável. Então, assim, além das coisas sentimentais, das proximidades, dos laços afetivos, você ainda tem essa questão cultural, desse capital social. Então, essa crítica que ele coloca é muito interessante, e aí eu queria só uma passagem. Entre todas as técnicas de distanciação de que a instituição dota seus agentes, a linguagem magistral é a mais eficaz e a mais sutil. Concordo com essa questão da sutileza. Outra questão interessante que eu achei é o seguinte: num universo escolar, onde o ideal é falar como um livro, o único discurso plenamente legítimo é aquele que supõe, em cada um dos momentos, todo o contexto da cultura legítima a esse somente. Né? Então, vai fazer uma crítica justamente àquelas aulas que tinham lá na Universidade Francesa, né, em que dava uma preponderância muito grande, uma importância muito grande a esse discurso, a essa linguagem. E como esses estudantes de baixa renda, de classes pobres, enfrentam essa primeira barreira ao abrir a boca, né? Porque lá na França também eu imagino que é igual no Brasil, então é uma diferença muito grande de sotaque, né? Então os provincianos que eles falam quando chegam em Paris, com determinado sotaque, com determinadas palavras assim, né? O que ele leva a entender é que essas pessoas elas são meio que discriminadas de forma sutil, né, ou consciente ou inconsciente, justamente por dali elas já mostrarem a origem social delas, né? E a universidade justamente vai fazer essa seleção. Eu termino essa primeira parte aqui. Então, Daniel vai ficar grandão aí. Eu estou compartilhando. Vou pôr o áudio dele para ele participar da reunião. Então, gente, a minha contribuição para esse debate, né, para uma conversa sobre esse livro, em primeiro lugar, vai no sentido assim de afirmar que foi uma leitura importantíssima para mim, né, um livro muito bem escolhido e que me impactou muito positivamente, porque me respondeu algumas questões que eu carregava comigo, né? Questões
profissionais, né, que eu carregava comigo há muito tempo, desde o início, né, ou seja, tem já mais de 30 anos. Também porque essas respostas, né, que eu encontrei, é lógico, nem todas, mas algumas coisas ficaram bastante esclarecidas, alguns conceitos, né, para mim foram muito importantes. Algumas coisas era aquilo que eu já sabia, né, que eu já acreditava, mas que lendo, né, a partir de duas pessoas da estatura, né, desses dois, Bourdieu e Passeron, confirmam e reforçam e aí, portanto, me ajudam a esclarecer e a superar esses problemas que eu enfrentei durante muito tempo na minha carreira e assim me sentindo um pouco só, né, sem ter com quem dialogar, sem ter com quem travar, né, esse diálogo. Só relembrando que eu acho que eu já falei, mas vou repetir se eu falei. A minha experiência, né, inicial com escola foi um episódio assim que ficou marcado, né? Eu cheguei na escola primeira vez e fui apresentado pelo diretor para a coordenadora e ela simplesmente olhou, né, na minha cara e falou com todas as palavras assim: ele não serve, ele não vai conseguir dominar os nossos alunos. E aí aquilo foi marcante para mim porque, quer dizer, ela me descartou, né, imediatamente para aquele sistema ali. Enquanto que eu estava chegando com aquela ilusão, com aquela utopia, né, da libertação, né, até da revolução no início. E aí, quando alguém me diz que na verdade, que o que se espera de mim é que eu domine aquelas pessoas, em que eu não liberte, então passou um frio, né, um frio assim na minha espinha, porque eu estava querendo, né, entrar e que precisava, foi na prefeitura de Goiânia, era um contrato especial, né? Então pensei, bom, já estou sendo descartado, minha carreira já acabou antes de começar, né? Mas aí o diretor correu, né? E aí ele correu, não falou, não, pode deixar aqui que eu vou ensinar para ele as técnicas, né, de domínio e tudo mais. E aí eu senti meio que um alívio e um medo, né? Que foi, quer dizer que eu vou ter que me adaptar, será que eu dou conta? E na minha cara já está escrito que eu não dou conta, né? Então, que coisa esquisita que é. Então, eu já vou passar aqui para os destaques que eu fiz no capítulo 2 do livro, né? Que tem muito a ver com essa experiência minha. Vou tentar fazer alguns destaques que eu li aqui entre as páginas 138 e 159, eu fiz alguns destaques. E algumas palavras e alguns termos, né, me calaram muito, profundamente, porque na página 138, por exemplo, tem um texto, né, uma página onde ele fala do teatro a que o professor está condenado a atuar. E aquelas técnicas que esse diretor me passou vai muito nesse sentido, e eu entendi depois, ao longo da minha carreira, né, com muito sofrimento mesmo, que, na verdade, a gente precisa tem que atuar um pouco, né? Então, assim, como que estamos diante de uma plateia e nós temos ali que representar, né? E um papel, né? O papel do professor que tem autoridade, que manda, que domina e que tem o conhecimento, né? E aí ele fala que esforços inúteis para estabelecer o diálogo. Então, mesmo quando o professor propõe, mesmo que quando vem alguma proposta no sentido assim, vamos dialogar com esse aluno, né, essa coisa parece que não dá certo, porque o próprio sistema é refratário à coisa do diálogo. Ainda no capítulo 2, continuando, né, falando sobre essa coisa do teatro, né, que nós estamos condenados a atuar, né, e quando se tenta estabelecer algum projeto de diálogo com o aluno, ou se aproximar desse aluno, esses esforços são inúteis, né, porque o próprio sistema ele é refratário, né, ele tem armadilhas para te prender e não deixar essa coisa fluir.
Outra coisa é que fala-se em nulidade dos alunos, né, que são responsabilizados por todos os fracassos, né, nesse sentido, se do professor está num nível superior, então, assim, que ele está lá em cima do palco, se alguma coisa deu errado, se ele não conseguiu aprender, a culpa é dele, né? O professor atuou, fez o que deveria fazer, e se o aluno não aprendeu, foi culpa dele. E aí, por conta desse teatro, né, os próprios alunos atuam também, né? E aí a gente vê lá na página 142 ele falando das ilusões de ser compreendido e de compreender, né? Se reforçando mutuamente, né? Quer dizer, o próprio aluno entra nesse jogo e finge que está compreendendo, né? Enquanto o professor está lá no palco fingindo que está sendo compreendido. É um jogo de comunicação fictícia, né? Mas na página 148, eu vejo ali que existe um troco, né, por parte do aluno, por parte principalmente daquele aluno, né, das classes populares, né, que aquela expressividade e o expressionismo da língua popular se opondo ao código daquilo que eu chamo de maneiras mundanas do professor. Né? Então, aquela fala empolada do professor, aquela coisa, falar certinho, aquela coisa toda, enquanto que o aluno vem da classe popular, vem com a gíria, vem com os palavrões, vem com aquele falar gritado e tudo mais, como uma reação contra isso aí, né? Uma denúncia contra essa falsidade que é esse teatro. Uma vez, né, na página 159, vem estando marcada na pessoa do professor, né? E aí exige dele o compromisso institucional, né? E foi uma das coisas que eu experimentei lá naquele momento, porque foi uma das coisas que aqueles primeiros me disseram, coordenador e diretor, falou: você tem autoridade, então você deve exercer sua autoridade. Mandar o aluno calar a boca, mandar ele copiar, ficar quieto, te ouvir, repetir o que você mandar, e só sair na sala quando você autorizar, e só voltar depois quando você autorizar, porque você é autoridade, você tem autoridade, né? E eu sempre tive essa questão comigo, né? Porque para mim é tudo falso, né? Essa tal de autoridade, não existe isso. Eu vejo que na verdade, eu observei os meus colegas, e aí dava certo, né, com eles, porque eles encarnavam o personagem de professor com autoridade. E aí, na verdade, o que eles usavam artimanhas e artifícios para impor essa tal de autoridade, que se ela existisse realmente, não precisaria ser imposta, né? Se é autoridade, ela está posta, não precisa ser imposta. Mas como eu estava falando um dia desse com um colega meu, que eu sou um péssimo ator, né? Porque, na verdade, toda vez que eu tentei ser bravo, muito impor, os alunos riam de mim, porque eles viam que era tudo falso, né? Assim, eu não conseguia ser o professor bravo. Até um aluno chegou para mim e disse: não, sabe por que eles não te respeitam? Porque você sorri. Você entra na sala sorrindo. Teve um aluno que falou isso para mim. Você vê como é que essa coisa, né, essa coisa de ser compreendido e de compreender por parte dos alunos também existe, né? Então ele mesmo disse para mim: não, o pessoal não vai te respeitar porque você sorri. E eu pensava assim: eu sorri porque eu gosto da aula. Eu entro na sala de aula, para mim é uma coisa boa. Então, para mim, eu estou ensinando história, que é uma coisa maravilhosa, né? Então, por isso que agora eu tenho que fechar a cara, né, para ser respeitado, né, entre aspas. Então, na verdade, a instituição espera isso de nós, né? Que ela dá para nós essa tal de ilusão de autoridade e espera que nós reforcemos aquilo que a instituição quer, que é reproduzir o sistema, né, de desigualdade, de exploração que existe, né, entre as classes. Então, primeiramente, né, deixar aqui gravado, depois o Daniel ter a oportunidade de ver, porque é a segunda vez que ele fala na questão de autoridade, né? E tem que se diferenciar, né? Aquilo que chocou ele, a gente chama de autoritarismo, que muitas vezes é maquiado, igual ele falou, vira um teatro, né? No fundo, a pessoa não é
exatamente aquilo que ela aparenta ser. A autoridade, ela é legítima, mas quem legitima não é a gente, não é o professor, é o aluno. Se ele percebe em você essa autoridade, é ele que legitima. Então, quando o aluno te acha engraçado, feio, bonito, ele está, de certa forma, legitimando que nível de autoridade que você tem. E é claro que a questão da autoridade ela não é isolada na figura do professor. Existe toda uma estrutura de legitimação dessa autoridade. E no livro, A Reprodução, ele vai falar dessa estrutura de legitimação de uma forma ou de outra. Mas é possível, sim, você exercer a autoridade, diferentemente de autoritarismo, de mandar, o aluno tem que te obedecer de qualquer forma. E a gente que tem atuado muito na educação de jovens e adultos, principalmente no que diz respeito aos jovens, né, sabe o quanto é difícil lidar com essa questão de autoritarismo e de autoridade. Enfim, um outro ponto para mim comentar, já que o Borges e o Regis, eles iniciaram a discussão no capítulo 2, mas citaram questões ainda presentes no capítulo 1, né? Eu gostaria aqui de mencionar um trecho que diz respeito à questão da desigualdade de seleção, na questão da linguística. Fala assim na página 97, ainda lá no capítulo 1. A língua não é apenas um instrumento de comunicação, mas ela fornece, além de um vocabulário mais ou menos rico, um sistema de categorias mais ou menos complexo, de sorte que a aptidão, a decifração e a manipulação de estruturas complexas, quer elas sejam lógicas ou estéticas, depende, em certa parte, da complexidade da língua transmitida pela família. Foi o Regis que fez esse comentário da questão de origem e da família. E sobre a seleção na universidade, como eu tive a oportunidade de acompanhar durante muitos anos vestibular, trabalhando em ensino médio, como coordenador, então eu podia absorver ali a visão dos pais, a ansiedade dos pais, as dificuldades que os alunos atravessavam, a visão de autoridade e autoritarismo dos professores em relação você tem que estudar, você tem que passar no vestibular, seu futuro depende disso. O que a gente percebeu, na verdade, e acho que fica claro isso no livro, A Reprodução, que já existe uma estrutura pronta para essa produção, tal como era na França, na época, né, que Bourdieu escreveu, como um período recente no Brasil, porque ficou muito nítido para mim. Aqueles alunos com maior dificuldade no domínio da linguagem, no domínio das ciências, optavam por cursos de seleção mais fácil. Infelizmente, acho que nos últimos 20, 30 anos, aí não são dados certos, né, Borges? Mas é uma percepção muito subjetiva minha, mas nos últimos 20, 30 anos, aqueles alunos com menores condições em relação à linguagem, ao domínio de ciência, ao domínio da arte, às vezes, optavam por curso de pedagogia. Ou seja, se formar um processo de formação de uma determinada classe que é responsável pela educação das próximas gerações. E isso está posto, é bem realista. Alguns outros optavam pela educação física, e entre aqueles, e olha que eu estou falando de uma escola privada, não de uma escola pública, que já partiam de um ponto, tinha um ponto de partida diferente, que desejavam fazer um curso de direito, desejavam fazer um curso de medicina, o processo seletivo para entrar, por exemplo, na Universidade Federal de Goiás, tão concorrido e com um número tão pequeno de vagas, que nem os nossos melhores alunos conseguiam vaga. Esse êxito só veio depois, através das cotas, impactando principalmente entre as camadas mais populares, e com o advento da universidade privada, mas que tinha um outro objetivo, muito mais voltado para o mercado do que realmente de uma formação profissional que pudesse realmente transformar a nossa sociedade. Então, eu vejo que o processo de seleção nas universidades, e com o Enem eu acho que isso aprofundou e não mudou grande coisa, acho que a única fagulha de esperança realmente foi as cotas, que permitiam essa entrada. Mas isso é estrutural.
É como o Bourdieu fala, se vocês pararem para pensar, né? Bom, se fulano e Beltrano conseguem fazer um curso de medicina, mesmo saindo lá do interior do Brasil, sem condições, qualquer um pode. Então, você tenta legitimar a reprodução que todo o sistema faz, tanto da educação básica como da própria universidade. Mas isso é só uma opinião muito subjetiva minha, uma percepção muito pessoal, mas que quando eu li o livro, foi a primeira coisa que me veio à mente. Em especial, essa dura questão das pessoas que tiveram menos acesso, as pessoas com maiores dificuldades de aprendizagem e que o sistema não favorece, né, porque ela favorece quem tem domínio da linguagem, quem já está preparado, essas pessoas acabam optando por outros cursos cuja seleção facilita que ela tenha um curso superior e que ela possa ter uma profissão de trabalho. E nem sempre é aquilo que elas realmente gostariam de fazer. Às vezes, elas, como disse o Borges, elas tinham um outro sonho, não por questões meramente financeiras, mas de realização pessoal. Talvez essa situação seja pouco refletida pelos próprios estudantes e eles acabam embarcando, né, num campo, principalmente esse que está muito próximo nós, da pedagogia, e não é à toa que a gente vê muitos profissionais frustrados na área, que de fato não fazem o que gostam, mas o que foi oportunizado pela própria estrutura de reprodução das classes sociais. Enfim, é isso. Obrigado, gente. Eu queria ressaltar, né, esse comprometimento do Daniel com o nosso grupo, mesmo não podendo vir por causa do trabalho, ele mandar o áudio, achei lindo, achei ótimo, com muito respeito com o nosso grupo. Mas aí, eu só ia chamar a atenção da mesma coisa que o Maurício começou falando, essa questão da autoridade que ele falou lá, eu acho que ele confundiu mesmo a autoridade com o autoritarismo, e eu considero a autoridade extremamente necessária. Em qualquer trabalho que a gente for fazer, a gente precisa ter autoridade para o que a gente está fazendo. E não que a gente vai falar que a gente é autoridade nisso, mas as pessoas precisam entender, olhar para a gente como autoridade. Os alunos precisam olhar para a gente e saber, realmente, esse professor sabe o que ele está fazendo aqui. E isso é a autoridade. E os alunos entenderem a nossa autoridade dentro da sala de aula e respeitarem essa autoridade. É extremamente necessário. É uma questão profissional mesmo. E aí eu estava pensando, eu estava fazendo um paralelo, né? Porque ele fala bem do ensino na França, e aí eu pensei no paralelo do ensino aqui no Brasil. E como nós estamos no momento de total reprodução com a BNCC. O que eu percebo, aí eu vou fazer uma análise de percepção, eu posso estar errada, e eu gosto que vocês corrijam bastante e problematize essa linha de raciocínio minha, é que nós vínhamos num momento de abrir muito a fala, né, para os alunos, aquela questão de os alunos poderem participar das aulas, questionar as aulas e fazer, principalmente na educação infantil, a gente trabalha muito com projetos. E aí a BNCC, para mim, vem como essa parte aí de reprodução total do capital. E se a gente for analisar bastante a BNCC, os meninos da escola pública, eles têm que ser formados para ser os empreendedores, os Ubers, dessa linha de que eles chamam de empreendedores. Nem é mais para o capital de trabalho como foi antes, de você arrumar um trabalho, trabalhar naquela empresa e ter aqueles direitos daquela empresa. Não, agora você tem que ser formado para se virar sozinho. Se você for olhar as escolas particulares, não tem nada de... Eles não seguem negócio de BNCC, não. Eu sinto muito para vocês. Eles estão numa linha completamente diferente. Os professores não têm que seguir esse calhamaço aí que nós temos de BNCC para seguir os objetivos, não. Embora eles falam que é para todas as escolas, não está sendo para todas as escolas. E é bem reprodutivista mesmo esse trabalho que eles estão querendo fazer na escola pública
é um retrocesso, porque eles viram que trabalhar com projeto é perigoso, porque aí os meninos vão ficar críticos e vão começar a questionar o sistema, né? É esse ponto de vista que eu vejo. Aí o que eu penso na questão, porque aí já vem na questão da live que nós estamos pensando, é nessa autonomia mesmo, nossa autonomia de escola e de professores para trabalhar realmente de forma com que os nossos alunos tenham o direito de aprender e não de ser conduzidos. O que eu acho que é necessário a gente focar como profissionais da educação é parar de correr atrás desse povo que cada dia inventa uma coisa para enfiar na gente, e a gente focar no que é realmente importante, é a nossa função. Nossos alunos têm que sair da escola sabendo ler, interpretar, escrever, contar, saber se localizar, saber a sua historicidade. Isso é extremamente importante. Isso que nós temos que fazer. Esse monte de coisa que eles jogam para cima da gente e a gente fica até tonto com tanto papel na cabeça, isso aí é reprodutivista mesmo. Pensar nossa autonomia, de pegar esse monte de papelada, rasgar, jogar no lixo e falar, não sou depósito. Porque foi justamente isso no dia que a coordenadora estava falando, você tem que seguir esse objetivo da BNCC aqui. Eu falei, olha, sinceramente, eu estou mais de 20 anos na educação e cada época, cada 5 anos, cada 3 anos, aparece um monte de gente com um monte de papel enfiando na cabeça da gente. Esse povo morre, vai embora, eu vou continuar aqui dentro da minha sala de aula. Isso aqui, de BNCC, por enquanto está isso aqui, daqui 5 anos, isso aqui pode nem existir mais. Vocês não vêm me deixar louca com essa papelada, não. Deixa eu fazer meu trabalho. E aí vem com o que o Maurício falou, muitas de nós que estamos na educação foi por causa desse ensino reprodutivista e era o local mais fácil e veio como um bico. Só que agora tem que chegar aqui e vai cair na real, não é bico não, é profissão. E é sério, é sério. Vamos trabalhar. E cada um não pode chegar e falar uma coisa, um chega e fala, agora você faz assim, aí o outro, agora você faz... Não, essa contribuição desse momento, depois eu falo mais. Então. Volta no Renato Borges. Então, e aí eu continuo, né? Não sei se eu me fiz entender no meu primeiro momento, mas eu gostaria ainda de continuar nesse assunto, né? Porque a respeito do papel da escola, para mim isso é emblemático, né? E se faz muito necessário sempre fez, mas na atualidade, nesse momento histórico que nós estamos aqui. Quando o autor fala de escola de sucesso na França, naquele momento histórico da pesquisa realizada, as escolas de sucesso eram escolas que forneciam, que davam a possibilidade para que os alunos acessassem os melhores cursos. Vamos colocar assim, de forma bem clara, os melhores cursos do ponto de vista econômico, de retorno financeiro. E as melhores universidades eram aquelas que ofereciam os melhores diplomas, para que esses alunos pudessem acessar, permanecer nas camadas sociais de origem, a elite na elite e os outros nos seus devidos lugares. Mas, aqui para nós, conforme o Daniel lembra, o professor bom, a escola boa é a escola que mantém o rigor. Nós temos um exemplo de escola boa aqui, em Goiânia, que é uma escola que tem como mote principal a disciplina. E no final, lá na ponta, ela não é melhor que as outras escolas públicas, no sentido de IDEB, por exemplo. Vamos pensar numa coisa bem informal. Essa escola, por exemplo, com a parceria com a Polícia Militar, é uma escola muito bem vista pela sociedade, mas não é exatamente pelo que ela ensina para as crianças, para os jovens. É a disciplina que ela oferta. Então, essa reflexão que o Daniel faz, e aí talvez o termo, não sei, né? Os colegas já fizeram as ponderações aí, mas a relação para nós aqui de escola boa talvez seja diferente da relação de escola boa lá na França, né? Que era a escola que preparava as pessoas, os alunos, para acessar os melhores cursos. Ponto. Dito isso,
eu imagino que a escola pública precisa e agora falando de nós, né? Nós precisamos nos organizar nesse sentido, porque algo tem que ser feito. Esse ciclo vicioso precisa ser rompido, porque não é agora a BNCC somente que vai cercear os direitos das crianças e dos adultos, dos jovens de aprender. A LDB de 96 já fez isso, e a LDB de 71 também já fez. Quer dizer, você lembrou brilhantemente, Eliane. As reformas são feitas pensando na escola pública e, portanto, pensando nas camadas menos favorecidas da sociedade. O que precisa ser feito dentro da escola, no chão da escola? Nós precisamos criar condições de que as crianças aprendam, de que as crianças também se apropriem dessa linguagem que as classes dominantes tomou para si, legitima, como sendo o modelo ideal. As nossas crianças também podem aprender isso. Obviamente, não é uma questão de retirar sua cultura, né? de aculturar os nossos alunos, os estudantes, e colocar uma outra cultura. Não, é oferecer essa possibilidade, isso que o dominador está dizendo, que é a referência, oferecer para eles também. Quer dizer, nada mais revolucionário do que ensinar para as crianças aquilo que a classe dominante domina. Talvez, não sei se eu fugir, se fosse um aluno, não sei se eu fugir do tema aqui, mas eu acho que essas coisas a gente precisa pensar urgentemente na escola, né? Na página 190, ele vai lembrar da questão da participação da família, né? Aquilo que a criança já aprendeu, do que o aluno já aprendeu em casa em termos de linguagem, Regis lembrou disso. Ele vai lembrar dessa linguagem que a classe dominante tomou para si, como sendo um referencial que é mantido e que é também motivo de segregação no âmbito escolar, mas aí a gente precisa refletir sobre isso. Se as crianças não têm... Veja, olha, o autor lembra lá na frente, né? Se um filho de um agricultor não tem a possibilidade de receber essa linguagem, abre aspas, culta, de seus pais, onde é que ele vai receber isso, se não for na escola? Quem é que vai ajudar ele a oferecer os mecanismos, as ferramentas científicas para que no futuro ele escolha, ele seja dono da sua vida, do seu destino, se não for a escola? Na página 141, e aí eu acho brilhante essa parte do livro, né? Que é algo que nós, inclusive, conversamos ontem na escola, Eliane, na nossa escola. Falar da nossa responsabilidade. Porque aqui, no nosso caso, criou-se, né, uma situação em que o professor não é responsável ali, isso entre aspas, né, porque agora eles nos responsabilizam, né, pelos insucessos das crianças também, a partir das avaliações externas, né? Mas eu estou fazendo assim uma análise entre nós aqui, entre nós professores, fora as outras instituições, a secretaria, etc. Mas entre nós ainda não conseguimos fazer uma autocrítica no sentido de dizer, bom, eu como padre, como professor, se o meu fiel, se o meu estudante, estou parafraseando aqui a página 141, se ele obteve algum insucesso, não é responsabilidade individual dele, é minha também. Quer dizer, se o meu aluno, que passou por mim há 7 anos atrás, não aprendeu a ler, é responsabilidade minha também. Nesse caso aqui, eu estou reproduzindo a escola por baixo. Diferente dessa reprodução aqui da França, reproduzir por cima, quer dizer, a elite, a burguesia fazer de tudo para que a escola conserve esse amálgama de autoridade, de ente capaz de oferecer as ferramentas para que as classes dominantes continuem dominando. Aqui, para nós, é o contrário. As pessoas lutam para que a escola continue reproduzindo por baixo, reproduzindo a desigualdade, reproduzindo a ausência do conhecimento, a ausência da ciência, a ausência da alfabetização na idade correta, a ausência do pensamento crítico. Então, são reflexões que nós precisamos fazer. Observa Max Weber, na página 41. A legitimidade estatutária do padre faz com que a responsabilidade do revés, do insucesso, não recaia
nem sobre o Deus, nem sobre o ente, nem sobre a secretaria, nem sobre o Estado, nem sobre o professor, sobre o padre, mas só sobre a conduta dos devotos. Quer dizer, a responsabilidade é só do aluno que não quer aprender? Quanto a gente ouve isso assim constantemente. A minha turma não quer nada com nada, o meu aluno não quer nada com nada. Quer dizer, a gente precisa pensar num projeto. Esse é o objetivo nosso, né, de levar isso para a escola. Nós precisamos pensar em formas de, mesmo com o BNCC e daqui um pouco com outra coisa, pensar em formas de ensinar, de democratizar o ensino. Aí, nesse sentido, aí eu entendo um pouquinho por que o Saviani faz a crítica ao crítico que reproduz. E por que ele diz também que, às vezes, a escola tradicional é mais democrática do que essa outra, nossa, por exemplo, que tudo vem de fora e é isso mesmo, Eliane? É papel, é isso, é aquilo, é as experiências, é a sala invertida, é aquilo outro. Quer dizer, que tudo tem de fora tem que ser aplicado dentro da escola. Aí eu concordo com o Saviani, porque uma escola tradicional, mesmo com todos os seus equívocos, ela consegue minimamente oferecer condições para que os alunos, nesse sistema que nós estamos inseridos, ela oferece condições para que o aluno, ao final do ensino médio, ele consiga fazer lá, botar a minha primeira opção, não sei se é assim mais, né? Minha primeira... Gente, vocês me entendam, tá? Minha primeira opção, medicina, e não um outro curso porque eu vou dar conta de fazer. A questão das licenciaturas, quando eu fiz, todos os meus colegas gostariam de fazer bacharelado. Estamos falando só de música, hein? Mas bacharelado era 2, 3, 4 vagas. Vagas para crianças, para alunos que vieram lá, tiveram a possibilidade de estudar música enquanto criança, né? Aprenderam, né? Vieram ali com um cabedal teórico, né? Que lhes possibilitaram fazer um bacharelado. E para onde que foi? A galera que sonhava em ser um concertista de violão. Foi para a licenciatura. É o que sobrou. A nossa escola, ao meu ver, reproduz a desigualdade, reproduz constantemente sonhos, né, sendo perdidos, né, objetivos de vida sendo adiados, eternamente adiados. Né? E talvez essa escola que reproduz na França, a princípio, podem me corrigir também, esteja lutando aí, na época que foi escrito esse trabalho, estivesse lutando para reproduzir, para se manter, né, enquanto classe dominante. Eu finalizo aqui. Então, acho que a primeira questão, a questão que o Daniel falou da autoridade, vocês comentaram, e autoridade e autoritarismo, né? Isso é colocado por Paulo Freire também, assim como ele coloca a questão da liberdade e da licenciosidade. Tem essa interpretação, mas tem uma interpretação também, por exemplo, de algumas correntes de pedagogia não diretivas, né? Esse livrinho aqui do Michel Lobreau, A Favor ou Contra a Autoridade, né? É uma coleção que, inclusive, saiu até o do Bourdieu aqui em cima também, eles editaram. Então, assim, é uns caras que, inclusive, criticam o próprio anarquismo, critica a forma como o anarquismo quis abolir a autoridade no ato político. E ele vai dizer aqui, numa parte, que a tese central desta obra é de que a autoridade é de natureza psicológica. E isso não impede, de modo algum, que ela seja estrutural e institucional, isto é, que gere estruturas e instituições. Pelo contrário, é estrutural e institucional porque é psicológica. O que eles propõem, faz tempo que eu li esse livro, mas você não falha a memória, é uma destruição total da autoridade. Eles não reconhecem essa autoridade e autoritarismo. Para ele, toda autoridade foi fundada em processos psicológicos que se originou das estruturas e relações de produções no início das primeiras civilizações, quando saiu da barbárie ali, lá para a volta de 10, 15 mil anos atrás. A questão do anarquismo, por exemplo, né, que é o que a gente, às vezes, fala um pouco aqui, o Bakunin trabalha a questão da autoridade e a liberdade, né? Então, ele reconhece o princípio da autoridade e, à medida que a autoridade ela vai se diminuindo, a criança vai crescendo, você retira a autoridade e aumenta a liberdade. Então, o próprio anarquismo reconhece essa questão. E, voltando lá no Daniel, eu lembro quando eu fui depor para um processo a favor uma sindicância, e a primeira pergunta que me perguntaram, a mulher da sindicância, é: você trabalhou? Eu trabalhei. Você está me dizendo que não tinha domínio de sala? Eu falei: não, eu sei que ele tinha domínio de conteúdo de técnicas.
ele não é domador de leão, de circo, para ter domínio. Isso aí não é problema do professor ter domínio ou não de sala. Então, se for para ter domínio, me dá uma arma, né? Me dá um chicote que eu vou entrar igual entrar na... Então, assim, eu entendo o que o Daniel falou. E nós que temos mais dificuldades, nós somos taxados, às vezes, de não ter pulso firme. Então, acho que são questões a serem colocadas. Comentando a questão do Renato, quando ele fala, se não for escola. Eu acho, Renato, que pode ser escola como pode não ser escola. Eu concordo com o Mesários quando ele diz que, felizmente, a educação ela não se reduz a simplesmente a educação formal, o ensino formal. E eu penso que o que falta é isso. A gente está se debatendo muito nas nossas escolas, é uma canseira para você passar uma vírgula sequer que não seja endossado pela direção, por toda essa estrutura burocrática. Eu estou dizendo que tem que desistir, abandonar? Longe de mim. A gente, queira ou não queira, a gente fica 2 períodos todos os dias nessas escolas. Mas eu estou dizendo que a gente pode pensar em outros espaços como aqui. Então, acho que esse grupo ele alcança esse objetivo, inclusive das lives também, que acho que é um objetivo da gente tentar potencializar essa discussão aqui para um grupo maior, visto que o nosso grupo ele não é tão grande. Então, acho que a live, de repente, a gente conseguir fazer essas discussões, extrapolar esses limites nossos aqui. E que essa é uma questão. Agora, voltando aqui especificamente ao texto, na parte conversação e conservação, eu vou ler 2 passagens dele, depois vou fazer os comentários em cima dela. Uma, um sistema de ensino deve obter o reconhecimento da legitimidade da sua ação, sob a forma do reconhecimento da autoridade dos professores encarregados de inculcar essa cultura. 2, ao conceder ao docente o direito e o poder de desviar para o proveito da sua pessoa a autoridade da instituição, do sistema escolar, assegura-se dos meios mais seguros de obter do funcionário que ponha todos os recursos e todo o zelo pessoal ao serviço da instituição de sua função social. Então, que ele vai falar como essa questão da legitimidade é tratada entre a instituição e os professores. E lá atrás, acho que na primeira parte, que ele vai dizer que é necessário essa legitimação da instituição para o professor conseguir dar aula. E a gente encontra aqui no Brasil uma situação totalmente oposta. A escola ela não é legitimada socialmente, no sentido de como as pessoas olham para a escola, não é no sentido de legitimar, não tem essa legitimação. A escola particular, sim, tem, porque os alunos da escola particular eles entram lá com uma função. Os da escola pública, a família vê a escola pública de outra forma. E como ela não é legitimada perante a família, nós também não somos legitimados. E, nesse sentido, a nossa condição de dar essa aula é cada vez pior, mais precária. Mas, por outro lado, na universidade, principalmente pública, essa questão da legitimação entre instituição e professor, a gente vê isso muito claramente. Estava conversando com a Eliane, quando tem problema na universidade e os alunos entram com um processo administrativo contra a reprovação de um professor, contra assédio, velho, é torcer para jacaré e filme de Tarzan, os caras perdem todas. Então, como o professor se esconde e usa essa legitimação de um UFG, por exemplo, parece que ele pode tudo. E como a UFG, uma instituição universitária, também utiliza dessa legitimação do professor, e ambos se utilizam para legitimar e para reforçar a sua autoridade. Seja no caso, vamos dizer assim, positivo, que é a legitimidade do saber, do conhecimento da universidade, ou seja, pela autoridade no ponto negativo, que é legitimar as injustiças que ocorrem dentro das universidades. Obviamente que nossos professores da rede pública, quando a gente consegue também obter essa legitimação por parte da família, a gente pode também criar certas atitudes autoritárias e repressivas baseadas nessa autoridade. É a escola militar que o Renato falou. Por que a escola militar é mais autoritária? Porque ela tem mais legitimidade. E é isso que a gente estava discutindo. Quanto mais legítimo um sistema de ensino é visto pela sua população, mais autoritário ele tende a ser. Eu acho que é um pouco que eu não coloco no termo autoritário, mas eu vejo nesse sentido, no sentido de reproduzir as estruturas,
né? Quanto mais esse sistema de ensino ele se fecha em si mesmo e ele se legitima por si mesmo e pela forma como a sociedade vê esse ensino, mais autoritário ele tende a ser e mais ele tende a reproduzir as estruturas sociais, né, da sociedade. Então, acho que essa é uma questão que ele coloca muito importante e como a gente utiliza dessa questão da legitimidade do sistema de ensino para conferir legitimidade à nossa prática pedagógica. E quando a gente não tem essa legitimidade, quando a escola e a nossa profissão é vista como pior possível, fica mais difícil da gente ter essa legitimidade. Tem outras questões a pontuar, mas eu já passei bastante o tempo aqui. O capítulo 3, eliminação e seleção, né? A gente vê, a partir da página 180 e 186 lá, o ritual escolar a serviço do culto à hierarquia, né? Onde a gente vê a própria hierarquização dos cursos e das instituições, levando os alunos a se autoeliminarem, né? Eu lembro que, por exemplo, eu dou aula numa escola pública estadual de ensino médio, alguns alunos nem se inscrevem para o Enem. E aí a gente vê aquela coisa de hierarquia entre os cursos. No nosso caso aqui, nós temos hierarquia entre as disciplinas, tem as disciplinas que são mais pesadas, né? Outra coisa que eu aprendi ao longo desse tempo, a disciplina tal é mais pesada, né? A disciplina tal que dá bomba, tem essa coisa, então hierarquia. E aí todo mundo parece que entra nesse ritual, né? A serviço do culto dessa hierarquia, preparando os alunos para reproduzir essa sociedade hierarquizada de classes, né? Tem lá quem manda e quem obedece. E a escola, como ela está a serviço desse sistema, ela tem que chamar o aluno, né, da classe popular para dentro de si, para lá dentro já eliminando ele, né, para criar cria a ilusão do acesso, da democracia, mas aí depois já vem e diz, não, você não serve para isso, você não serve para esse curso, você não serve para aquela instituição, né? Então, você pode entrar você não pode entrar na UFG, né? Você pode até entrar na UFG, mas para fazer o curso tal, você não pode fazer medicina na UFG, né? Então, a gente aprendeu a ver muito isso aí. E aí a seleção, ela aparece como uma dissimulação da eliminação, né, dos membros das classes populares. Então, assim, não se pode simplesmente dizer, olha, tal curso é para quem é rico e tal curso é para quem é pobre. Não se pode falar abertamente isso. Mas chama todo mundo para dentro da escola, né? Para dentro do sistema escolar, que é o que ele trata lá no capítulo 1, né? E aí, dentro do sistema, com essas estratégias, vai eliminando, vai dizendo, você não serve, você não dá conta. Você não dá conta, assim, a culpa é sua, né? Porque o sistema está aqui para te ensinar. Nós estamos aqui para te ensinar português, matemática, inglês, química, física e biologia. Mas, pelo jeito, parece que você não dá conta mesmo, né? Então, tá vendo? A oportunidade foi dada, né? A estrutura das oportunidades da ascensão social, lá na página 90, na verdade, estão assim, em função da classe de origem. Na verdade, quem tem aquela educação para o pobre, né? Tem aquela escola para o pobre, tem aquela matéria para o pobre, aquela coisa toda, mas não é dito isso. Isso fica meio que assim, subentendido nas entrelinhas, né? Não se diz na cara do aluno, né? Você não serve para fazer medicina no UFG, né? Mas, assim, o próprio aluno vai entendendo, na medida que vai tomando bomba, que ele vai tirando aquelas notas ruins, que ele vai sendo achincalhado, né, pelos professores e pelos colegas ao longo da sua carreira escolar, né? E aí a escola acaba contribuindo para reproduzir essa ordem estabelecida, né? Quando lá na página 202 o indivíduo vem aquela coisa da qualificação, né? Fala-se muito disso, qualificação. O indivíduo qualificado significa, na verdade, aquele bem adaptado às exigências da economia. E às vezes eu até falo para meus alunos, vocês podem até não aprender geografia, matemática, português, química, mas aprende a seguir as regras, a usar uniforme, né, ouvir a hora certa de ir para o banheiro, mudar de aula e tudo mais. Maurício. Aproveitando, né, que a discussão está mais aberta do que nunca, né? Eu acho que esse livro do
do Bourdieu tem essa possibilidade, né? Que ele discute a educação de uma forma bem ampla, né? Mostrando a sua estrutura, as questões de origem, etc. e tal. Eu quero fazer uma ligação das falas que vocês fizeram aqui nesses últimos 4 momentos. Começando lá pela Eliane, que eu acho que tem a ver com o que o Daniel falou agora lá no processo de seleção da universidade. E concordando com o Borges, quando ele fala que a escola é a possibilidade da classe trabalhadora de se apropriar dos conhecimentos necessários para que ele chegue no momento da seleção, ele de fato seja apto como qualquer outra pessoa na sociedade. E aí, Eliane, eu quero te convidar, porque quando você fala em pedagogia de projetos, eu chego a arrepiar. Porque a pedagogia de projetos, ela está para a pedagogia das competências. É uma ideia que vem de origem do escolanovismo, lá da década de 1930, e que teve um impulso muito forte, né, com a entrada das ideias de Piaget no Brasil, das ideias de construtivismo. Então, o Newton Duarte, se eu não estou enganado, eu já li alguns textos dele, mas tem um livro que eu quero estar lendo, né? E alguns artigos do Newton Duarte, que vai discutir essa questão dos projetos, principalmente na educação infantil e no que a gente se chama hoje de ciclo da infância, né? Mas que já foi primário, que já foi primeiro grau, etc. e tal. E ele faz uma crítica muito contundente com essa questão de pesquisa que você falou, de ensinar, né? Isso vai cair no aprender a aprender, aprender a ser, aprender a ter, todas aquelas coisas lá que a Unesco manda pronto para a gente do exterior. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a escola particular, o que ela tem feito? Ela tem ignorado isso. Ela ignora escolanovismo, ela ignora construtivismo, a não ser experiências pontuais. O que, de fato, a escola particular faz é tradicional, é anterior a isso tudo. Ela pega uma criança de 3 e 4 anos e vai ensinar a ler, a escrever, a calcular, a aprender história, geografia e ciências. Tem livros didáticos sobre isso. E não é só apostilado, não. Tem livro didático mesmo que começa a ensinar história para a criança com 3, 4 anos. É claro que a forma está relacionada com o destinatário, que é uma criança de 3, 4, 5 anos. Mas elas estão ensinando de forma tradicional, mas a partir de novas tecnologias, a partir de novos instrumentos, a partir de ideias que se foram desenvolvendo a partir da educação tradicional. Meu menino começou a aprender a ler com 5 e 6 anos. A experiência dele anterior de ser MEI pouco valeu para esse processo de alfabetização. Eu tirei ele do CEMEI e levei para a escola privada com 5 anos. E lá já estavam os elementos de alfabetização, todos eles, das vogais, do alfabeto, das sílabas, da compreensão dos significados, da formação das primeiras frases, lá com 5 anos. E o engano é exatamente esse. A escola pública não faz isso há muitos anos, pelo que eu fiquei sabendo. Há muitos e muitos anos. Então, o nosso aluno, que já vem de uma família desfavorecida em termos de linguística, em termos de conhecimentos gerais, que poderia auxiliar essa criança no ponto de partida, chega na escola pública e não encontra aquilo que o Borges falou para o desenvolvimento daquela criança, o ponto de partida dela é ser alfabetizado com 6, 7 anos, enquanto as outras crianças das classes mais favorecidas já estão se aprofundando no conhecimento da arte, das ciências, da história e da geografia, da matemática, e estão avançando. E estão tendo acesso à filosofia, estão tendo acesso ao inglês, o ensino de inglês já logo depois de alfabetizado. Algumas escolas privadas já optam por colocar o inglês ali paralelo. E eu vou fazer uma ligação dessa escola tradicional, porque o Saviani já foi acusado de tradicional. Em muitos momentos, falaram que a proposta da pedagogia histórico-crítica se aproximava ou era uma proposta tradicional, porque ele defende que os conhecimentos clássicos sejam ensinados na escola. O que é clássico para uma criança, gente, que chega na escola sem saber ler e escrever? É ler e escrever. Então, assim, ele é muito enfático em relação a isso. Os autores que acompanham ele, que escrevem e que desenvolvem, inclusive no processo da educação infantil, eles afirmam: é importante que as crianças aprendam a ler e escrever, desde o ponto de partida.
E aí isso vai culminar, gente, porque é uma história de vida. Se você já começa mal, num processo 7, 8 anos, você ainda não sabe ler, é claro que você vai ter uma diferença muito grande quando você chegar no final do ensino médio, da educação básica, para concorrer nesse processo de seleção. Então, toda a estrutura, na verdade, é montada para a manutenção das classes sociais. Se a gente começar a olhar para a forma com que é feito. Tem alguns trechos que a gente leu, se não me engano, de ideologia alemã e outros trechos de Marx, que fala que o papel da escola, a função da escola, é exatamente oferecer todos os conhecimentos científicos, humanos e sociais para a classe trabalhadora acima da classe dominante. Não é só dominar o que a classe dominante tem, que essa classe que se diz superior domina, é ir além dela. Que esse é o papel da escola pública mesmo, é de superar esse processo. Enfim, e aí quando o Daniel vai colocar esse processo de seleção, e é interessante, depois eu vou voltar na leitura desse livro, com certeza, quando o aluno chega para optar num vestibular, né, e mais recentemente no Enem, e ele vai se deparar inevitavelmente com os índices, né? Quantos pontos eu preciso para passar para psicologia, que eu preciso para passar para artes, que eu preciso para passar para pedagogia, para educação física, para odontologia, ele vai se encontrar. Até porque os professores estão tão acostumados com os resultados que a gente mesmo fala. Olha, para você passar em medicina, você tem que ter mais de 750 pontos, ou mais que 800 pontos, você tem que se aproximar de 1.000 na redação, e assim por diante. Então, a gente acaba convencendo o aluno que deve olhar outras alternativas. E aí, o processo de seleção fica quase que inevitável. Por isso que, na minha fala anterior, eu falei das cotas. É importante que elas existam, porque ela permite uma entrada nos níveis superiores, mas ela é só um paliativo. Ela não soluciona o problema da reprodução. Ela serve só de exemplo para manter aquele individualismo que o Daniel falou. Olha, você não está conseguindo porque você não se esforçou. Você teve todo o aparato aqui, e quando não é verdade. Eles não têm todo o aparato disponível, eles não têm todos os instrumentos disponíveis. Falta recursos, falta verba, falta professores, falta-se formação para esses professores, para eles avançarem nas suas pedagogias. Enfim, é muito carente, nós somos muito carentes, na verdade, todas as coisas, mas principalmente de recurso financeiro. Apesar da escola lá, como é que chama, escola para todos, né? Dizer que não. E a gente tem muito recurso aqui, a gente é que não sabe usar. E eu não posso comprar um colchonete para dar aula de ginástica. Então, tá bom. É isso aí. Maurício me fez lembrar Paulo Garcia, gente. Eu adorei. Parece que eu estou discursando. Não, é porque o Paulo Garcia, numa das nossas greves dos papéis que ele escreveu, aí ele colocou isso aí, é questão de semântica. Aí quando você fala, aí você falou aí, mas aí eu pensei, não, isso é questão de semântica. Porque quando eu falei de trabalhar com projetos, aí você veio com a pedagogia dos projetos, de escalanovismo. Aí eu pensei também em Paulo Freire, da questão das experiências de vida, que cada um vai olhar para um ponto de acordo com as experiências de vida que tem. É exatamente isso que acontece. Porque quando eu estou falando de trabalhar com projetos com as crianças, porque é isso que, da forma como eu trabalho com elas, desde a educação infantil, aí eu estou falando da perspectiva de Paulo Freire, de trabalhar a partir das experiências delas. Mas aí, a partir das experiências delas, a gente avançar e trabalhar com esses projetos é muito interessante na educação infantil, porque você vê um menino, a gente está andando com o menino para ir para o parque, ele vê uma lagarta, ele fala, olha o coró, e os outros não sabem o que é coró. E aí você vai trabalhar com esses questionamentos, do que é um coró. E do coró você chegar descobrir o que é a lagarta, e da lagarta você descobrir que ela faz a metamorfose. Você entendeu? É uma perspectiva completamente diferente você partir de uma pergunta, porque na educação infantil a gente trabalha muito com esses questionamentos. Então, trabalhar com a dúvida e com o questionamento é fundamental. E isso, para a gente, é trabalhar com os projetos. Trabalhar
questionamentos e hipóteses, principalmente uma coisa que nós consideramos fundamental, dar voz àquelas crianças, dar voz àqueles alunos. Então, eles têm voz para até duvidar do que a gente está falando. Inclusive, o menino está deitado, olhando para a nuvem, aí ele vê lá na nuvem a nuvem mexendo. Aí o outro fala, nossa, a nuvem está correndo. Alguma coisa assim, entendeu? As coisas mais loucas que vem na cabeça dos meninos. E isso se transformar em questionamentos dentro da sala de aula. O que faz que essa nuvem... Por que essa nuvem está correndo? Ela está correndo para ir para não sei para onde, que o menino já inventa. E o que faz a nuvem mexer? Isso são projetos que a gente leva para dentro da sala de aula, da educação infantil. E aí é numa perspectiva realmente completamente diferente da escola particular. E aí eu acho que considero também que entra bem essa questão do autoritarismo e da autoridade, porque nas escolas particulares, eles trabalham muito mais com autoritarismo do que com autoridade. Quando a gente trabalha com projetos dentro da escola, na minha perspectiva, que nós trabalhamos na educação infantil, é que realmente com a autoridade, porque existem questionamentos e os questionamentos não são nossos, a gente fica observando, e aí é outra coisa que é completamente importante, ouvir o outro. A gente, numa escola particular, numa perspectiva autoritária mesmo, e de passar logo o que o menino tem que aprender, a gente ouve pouco. E ouvir o outro, as experiências de vida dele, como que ele vai estar olhando essa transformação que está acontecendo, é muito importante para fazer... Não, é fundamental para fazer a transformação necessária. E dele ter coragem de ter a voz e de se manifestar e de falar o que ele pensa, mesmo se for um pensamento que não é correto, mas a gente vai aprender junto. E outra coisa que é super importante nesse projeto é a humildade do professor, porque muitas perguntas a gente não faz nem ideia. Uma vez a gente estava fazendo para o projeto das nuvens, que o menino falou, aí a gente faz um monte, elenca as perguntas junto com as crianças. A gente pensa, a criança nem sabe fazer pergunta. Vocês estão brincando comigo. Eles me levam para um nível que eu nunca imaginei na minha vida. Aí a menina foi e perguntou, a nuvem chega até o chão? E é maluco, eu podia simplesmente falar, não, que loucura, a nuvem só fica no céu. E a nuvem, aquela estrutura que forma a nuvem, ela chega até o chão em forma de neblina. Eu não sabia isso, eu tive que estudar muito. Porque eu não podia simplesmente na hora falar não, porque trabalhar com projetos é isso, eu não posso simplesmente falar não, não é isso. Vamos pesquisar? A principal da gente vamos pesquisar sobre isso? E isso que fez eu aprender, porque eu não sabia. E eu era professora ali no momento, e a criança tinha 4 anos, que me perguntou se a nuvem chega até o chão. Primeiro nós tivemos que aprender o que era nuvem. Aí nós aprendemos nomes das nuvens, que cada nuvem tem um nome, e é muito interessante. Para a gente chegar nessa parte de que a nuvem realmente, a gente responder que a nuvem chega até o chão, a gente tinha que entender essa constituição da nuvem. Então, isso é o trabalho com projetos, e isso modifica a pessoa. Isso modifica a pessoa, modifica o professor e modifica a criança. Eu posso te falar porque é isso que acontece comigo em cada projeto maravilhoso assim, que a gente, do Coró, da nuvem, da folha, de tudo quanto é pergunta que eles fazem. Muito interessante esse trabalho com projetos. E é nessa perspectiva de trabalhar com os questionamentos, de questionar e de dar voz para esses questionamentos. Agora, quando você fala que, desde a educação infantil, eles têm que aprender a ler, sim, eu super concordo. Meus filhos aprenderam a ler super cedo, 4 anos. E eu não obriguei ninguém a ler. Mas a gente tem a experiência da leitura em casa. Eles veem a leitura e ficam super curiosos. Eles querem, estão ansiosos para aprender. Então, esse é o papel da gente criar esse ambiente que faz a gente ter esse desejo de curiosidade, esse desejo de questionamento, esse desejo de ler, esse desejo de escrever.
mas é um desejo, é um ambiente que proporciona. Eu não acredito na forma de aprender a ler e escrever da escola particular, da forma como autoritária, da forma, tem que aprender o alfabeto agora e tem que juntar essa letra com essa, sem entender os processos. E eu acredito muito nesse trabalho de questionamento, de suscitar dúvida, de ouvir a criança e de, principalmente, oferecer para elas esse patrimônio cultural que a gente tem acumulado. Acredito muito nisso que você falou. Temos mesmo, é nossa responsabilidade fazer isso, para elas terem a oportunidade de ter essa bagagem em si. Tem razão. Mas aí a semântica nossa que foi, você foi para um lado, eu fui para o outro. Posso te fazer uma pergunta? Sim. Qual a idade das suas crianças? Naquela época, agora eu trabalho com um de 3, mas naquela época era 4. 4, né? Por exemplo, você falou do exemplo do corói e da borboleta, né? Você trabalha depois de você fazer esse projeto, essa dissertação, né, a partir da observação dos meninos, você volta para a sala de aula e trabalha com a palavra borboleta, com a Não, palavra é na corói? sala de aula, é na sala de aula. Aí nós trabalhamos poesia que tem borboleta, a palavra borboleta, o texto escrito. Eu vou te falar, avançar. Nós temos o alfabeto e o alfabeto em libras. E a gente ainda escreve nuvem, aprende a escrever a nuvem em libras, a borboleta em libras. Porque tem outras linguagens. Porque teve uma menina que perguntou, a nuvem fala? Foi uma das perguntas. A nuvem fala? E aí você tem que falar. Tem várias formas de falar, de se expressar, que não é só essa que a gente está falando. Inclusive, tem a linguagem dos sinais. E aí a gente aprende a escrever. E aí a gente aprende a falar oi, a gente aprende a falar que esqueceu, a gente aprende a falar bom dia, boa noite, boa tarde, com sinais, que vai além do que é só a nuvem, que o projeto era nuvem. Mas aí eu perguntou se a nuvem fala. E aí a gente vai para outras linguagens, porque não existe assim. Inclusive o trovão é uma forma de expressar uma linguagem e que vai mostrar, que vai expressar outra coisa. Ele está falando que vai chover. Aí tem musiquinha que a gente usa, então. Mas aí, nesse caso, quando você vai para a linguagem formal, a língua portuguesa, você não pega a palavra borboleta e transforma ela em sílabas, para mostrar as possibilidades. Não, é ela toda. Ela toda. Aí eu não falo, o B com A é bó, não tenho essa perspectiva, porque eu trabalho com alfabetização, eu comecei trabalhando com alfabetização, então eu comecei trabalhando a alfabetização de forma, na época que, muitos anos atrás, era o método global, porque a gente estudou todos os métodos, fonético, construtivismo. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e método global. Não concordo com todas as coisas, mas eu acho que ele ter a noção do todo é muito... ele aprende mais. E foi sempre com noção do todo que eu ensinei, alfabetizei. Não foi com palavrinhas, nem com sílabas. Pois é, existem vários métodos para alfabetizar, mas o que você está utilizando, inclusive quando que a sua origem, que é o método global se origina no escolanovismo e no construtivismo. Então, você tem muito de construtivista, sim, mas você não deixou de observar os ensinamentos de Paulo Freire, você não deixou de observar Vygotsky, com certeza não. Mas a escola particular, ela não abandona por todas essas ideias, não. A diferença, talvez, na escola particular é que ela volta no tradicional. Ela vai lá silabar com as crianças, mostrar as possibilidades de formação de outras palavras com as sílabas e assim por diante. Mas, enfim, eu cutuquei a onça com vara curta e agora eu deixo a palavra para os outros. Nossa, mas eu acho ótimo da gente poder discutir essas diferentes visões, é muito importante. Enriquece muito. Já que eu fui citado pelo um camarada, eu diria que a escola, nesse momento, né, seja a possibilidade mais próxima, né? É claro que
há a possibilidade de se aprender em outros lugares. Embora eu acredite que o professor, com a formação, seja... Olha eu defendendo aí, né? Legitimando aí a escola, né? Embora eu acredite que o professor seja o mais indicado para fazer isso, né? Para ensinar. Quer dizer, uma discussão como essa aqui, do ponto de vista pedagógico, de Eline e Maurício, só profissionais podem fazer. Pois bem, dito isso, eu queria aqui, ó, vou fazer um merchan aqui, vou indicar esse livro para vocês aqui. Formação de professores, ensino nas perspectivas histórico-cultural e desenvolvimental. Aqui eu tenho um capítulo aqui, que eu escrevi junto com outros colegas da rede, onde nós, Eliane, trabalhamos com crianças de 6 anos de idade, turma A, ciclo 1. Sabe o que foi trabalhado com eles? A gente trabalha não com um projeto, mas com um núcleo, né, com ensino desenvolvimental. E aí eu acho que talvez a forma, né, a maneira de se trabalhar, talvez não seja tão importante ou tão nuclear ou central nessas discussões. A gente precisa analisar quais os objetivos que estão por trás disso, porque também as outras perspectivas se apropriaram de muitas coisas aí. Mas veja, aqui nós trabalhamos melodia e composição com crianças de 6 anos de idade. Algo inimaginável, porque na perspectiva tradicional construiu-se uma ideia de que existem fases, né? Criança de 6 anos não vai aprender melodia e como elas vão cantar, vão bater um instrumento de percussão aqui. Não, elas aprendem também, né? Você lembrou muito bem, Lene. O que eu vi para você aí, no que eu estudo, seria trabalhar com núcleos conceituais, conceitual. Quando você fala a nuvem, o que é a nuvem? Pô, a nuvem é um monte de coisa, você vai lá estudar, você explica para as crianças, ela fala. Pô, quando você fala... Não, ela pode falar, ela fala de várias formas. Filosoficamente, artisticamente falando, fala de um monte de jeito. Agora, essas coisas, esse tem que ser o objetivo, né, da escola. O que legitima a escola pública? É o saber que ela ensina? É o conteúdo que ela ensina para as crianças? Não, nós sabemos que não. Se pergunta para um adolescente, né? O que na escola pública te chama a atenção? Por que você está aqui? Não, eu vou fazer um vestibular. Gente, isso é muito forte, porque eu sou filho de empregada doméstica e açougueiro. Então, existem coisas que eu mesmo ouvia, pô. Não, isso, você não pode fazer isso. Por conta do lugar onde eu estou, de onde eu vim, do lugar onde eu estou no momento. Na página 251, assim, ele vai falar aqui a respeito da legitimação da escola, o Renato falou sobre isso. Assim, numa sociedade em que a obtenção dos privilégios sociais depende cada vez mais estritamente da posse de títulos escolares, a escola tem apenas a função, estamos pensando em França, a função de assegurar a sucessão discreta, né? Não falar de forma explícita. Isso aqui é para rico, isso aqui é para pobre. Mas a escola faz isso. Então, assegurar a sucessão discreta a direitos de burguesia que não poderiam mais se transmitir de uma maneira direta e declarada. Instrumento privilegiado da sociodiceia burguesa que confere aos privilegiados o privilégio supremo de não aparecer como privilegiados. Quer dizer, se um jovem de classe média ou de classe média alta chegou à medicina, é porque ele fez por merecer. A escola está dizendo isso. Foi com a capacidade individual dele. E se o filho do trabalhador não conseguiu, é porque ele não se esforçou o suficiente. Então, nós, da escola pública, nós precisamos buscar formas mesmo de ensinar aquilo que nós construímos historicamente falando. E isso não significa ser conteudista ou ser tradicional. É lógico que nós vamos precisar ver a forma como isso será ensinado, para não ser autoritário, para não nos colocarmos numa posição de superioridade em relação ao aluno. Mas a gente precisa ensinar. Aí na parte 247, outra coisa assim forte que me chamou a atenção nesse livro. Vou ler e já vou encerrar. Página 247. Referindo-se aos universitários que experimentam sempre, abre aspas,
um sentimento de culpabilidade na leitura das estatísticas relativas à origem social dos estudantes em faculdade. Vermont objetiva que não lhes ocorreu que a verdadeira democratização consistiria talvez em favorecer o desenvolvimento dos ensinos mais adaptados às características e ao desejo dos alunos procedentes dos meios modestos ou pouco civilizados, entre aspas, e acrescenta: pouco lhes importa que, por tradição social, aptidão adquirida pela sua dependência a um meio, etc., um filho de operário intelectualmente brilhante prefira se orientar para as antigas escolas práticas ou antigas escolas nacionais profissionais para conseguir, se ele possui as capacidades, o diploma de técnico ou de engenheiro, artes e ofícios, por exemplo. E o filho do médico para o ensino clássico, visando atingir as faculdades. Felizes, pois, as pessoas modestas que, em sua modéstia, não aspiram, no fundo, a mais nada, senão ao que elas já têm, e bendita seja a ordem social, que não pretende a desventura deles ao convidá-los a destino muito ambiciosos, tão mal adaptados às suas aptidões quanto às suas às aspirações. Nós precisamos fazer ao contrário, né? Nós precisamos convidar os nossos alunos e dizer para eles que eles são capazes, por exemplo, de alcançar ou de buscar esses destinos ambiciosos. Claro, dizer não, é lógico, né? Não é porque alguém que, apesar da escola, conseguiu, todos vão conseguir. Não, nós precisamos buscar uma lógica para elevar o máximo possível, né? O nível cultural, intelectual, científico, artístico dos nossos alunos, né? Acho que esse é um papel assim fundamental da escola. E aí eu penso aqui, aí concordando com esses autores, aí já encerrando, né? Você está até uma parte desse livro aqui, ó. Pensando nas reformas, né, Eline? No termo forjado, né, por Duarte, ele destaca as críticas que ele faz: o construtivismo, a pedagogia do professor reflexivo, a pedagogia das competências, a pedagogia dos projetos, que não é o da LNI, e a pedagogia multiculturalista. A despeito de suas particularidades, todos convergem para uma direção, cujo ápice se dá ao negar a educação tradicional, que eu acho que volta e meia as reformas se colocam, né, para fazer, né? Agora nós estamos num outro momento em que se nega de fato o direito aos alunos de fazer o que eles quiserem, porque agora no ensino médio o viés, o pensamento já é formar para o mundo do trabalho. Encerro. Essa parte que você leu aí sobre da classe trabalhadora não ansiar, né, não ter anseios daquilo que está distante dela, né, que é mais ou menos isso que ele fala, né? Eu até grifei ela e coloquei aqui que a ignorância, a felicidade é uma dádiva da ignorância, né? Então, assim, que o Lima Barreto coloca também, né? E parece que quanto mais, menos anseios se tem, né? Mais feliz se é. Não sei mais ou menos o que ele colocou nesses termos, eu não lembro a passagem direito. Mas só comentar a respeito dos exames, acho que você falou bem sobre a questão dos exames, né? Da eliminação, o caráter ideológico que tem as provas, os exames, para assim, legitimar a exclusão, a eliminação. Eu gostaria de centrar essa fala num trecho dele aqui agora. Eu não, questão de tempo, né? Eu não vou falar da questão da hierarquia dos diplomas, né? Da hierarquia sociais, desse papel do exame de forma mais aprofundada. Mas uma passagem que muito chamou a atenção aqui, quando ele diz: a credibilidade, a ideologia da mobilidade social que encontra sua forma completa na ideologia escolar da Escola Libertadora. Isso me mexeu comigo no sentido de que muitos de nós sustentamos esse discurso, ou de uma forma ingênua, de que os alunos podem conseguir essa mobilidade social, e achar que a escola pode dar jeito na sociedade, ou às vezes de uma forma crítica, mas querendo que os alunos consigam, né, ocupar um espaço melhor, enfim, conseguir um emprego melhor, etc., e a gente acaba reforçando essa ideia da escola libertadora, que nós vamos conseguir, sei lá, sanar as dificuldades, as contradições sociais
por meio, né, de um determinado ensino. Isso é a chamada pedagogia missionária dos anos 80 no Brasil. Acho que, primeiro, essa questão. Esse livro do Bourdieu é importante porque ele coloca às claras toda essa questão da reprodução, né? Que é muito bem explorado também naquele livro, A Face Oculta da Escola, do Mariana Enguita. Muito bem explorado. E o que pesa para a gente analisar essas questões? O Renato fala muito do Saviano, o Maurício falou, né? E essa questão de essa oposição desse escolanovismo, pedagogia de aprender, etc., com esse ensino, conhecimento da ciência. Eu sei que tem algumas obras nesse sentido, acho que a próxima obra vai entrar nessa questão, da questão da metodologia e da didática desse ensino defendido por Saviano. Primeiro, porque eu entendo que não tem nem mitologia nem didática que vai dar conta de aprender toda a nossa complexidade da educação brasileira. Porque se eu acreditar nisso, eu acreditaria que a educação poderia estar acima da sociedade e das relações de produção. Então, eu seria, mais uma vez, um missionário pedagogo, do pedagogismo, né? Acreditaria que eu poderia reformar a sociedade pela escola. Então, dentro de uma pessoa que trabalha vários anos em escolas, principalmente de periferia, com alunos extremamente complicados, com vários problemas de família, etc., e que a gente vê constantemente, essa semana mesmo eu vi professores fazendo corredorzinho para recepcionar aluno que ia fazer prova de SAEB, né? Então, assim, coisas de reprodução pura e simples mesmo, e os professores se empenhando, né, investindo naquilo, e, nesse sentido, vão assumir esse discurso da escola libertadora, eu penso em que sentido o nosso discurso se encaixa. Em que sentido a nossa prática vai no sentido da gente trabalhar com o aluno, mas não legitimar esse discurso da escola redentorista, da escola libertadora, em que sentido também a gente pode desenvolver uma pedagogia que seja mais, uma didática que seja mais acessível para todos, no sentido de não excluir e de não reproduzir essa crítica que o Bourdieu coloca, né? E no sentido de tentar passar aquilo que o Saviano, o Newton Duarte e tantos outros defendem, né? Que gera muitas críticas, por exemplo, no campo da educação popular, né? A ponto de alguém ter chamado essa corrente deles acho que é a prática da pedagogia sentada, né? E o Newton Duarte ficou ofendido, porque o Newton Duarte ele tem problemas, né, de locomoção, né? Me parece que ele tem uma deficiência nas pernas, alguma coisa nesse sentido. Mas, por outro lado, eu vejo muito essa questão desse discurso, dessa pedagogia do Saviano, e assim, eu estou ansioso para ver essa didática, essa metodologia de ensino, em que eu consiga, né, socializar todo o ensino, todo o conhecimento produzido o máximo possível por um máximo possível de alunos. Para mim, é um X da questão que tem que ser desamarrado ainda. E eu também não vejo que há uma oposição, acho que nenhum falou isso também, mas é tratado como se há uma oposição de projetos. Trabalhar pedagogia de projetos, você não pode trabalhar numa perspectiva crítica, algo nesse sentido. Eu penso, assim, para tentar sintetizar o que eu estou querendo dizer, que a metodologia e a didática do ensino realmente libertador, crítico, libertário, ele ainda está por desenvolver no Brasil. Você tem vários apontamentos sendo colocados aí. Talvez eu não tenha, talvez não, eu não tenho leitura suficiente ainda para afirmar isso, mas eu penso que o caminho é mais ou menos a gente pensar nessa questão, né? Porque eu falo isso baseado no meu caso. Quem dá aula no Estado, em escola de periferia, à tarde, ensino fundamental, sala de placa, eu acho que sabe o que eu estou dizendo, né? Pois Renato Borges, mais ou menos sabe o que eu estou dizendo. Me desculpem, mas essas teorias de Saviano, Newton Duarte, etc., vão caindo uma por uma, né? Então, assim, eu desconfio muito dessas pessoas que têm discursos de dias, de anos, de décadas, e eu não vejo exemplos concretos daquilo que foi posto em prática e os resultados concretos disso, né? Então, meu maior anseio
É por isso, eu não estou desmerecendo tudo que se escreve a teoria, mas eu também não vou aceitar várias críticas a projetos, a pedagogia das competências, as competências dos professores, né? Ou, enfim, né? Deslegitimando todas as práticas dos professores, porque tem meia dúzia de universitários aí que sabem o que deve fazer. O meu convite a Saviana, toda essa turma, eu cedo a minha turma para eles à tarde no estado, para eles mostrar como é que faz. Tá lá, para eles. Vamos fazer? Vamos. Porque ficar na universidade dizendo como é que fala é a coisa mais fácil que tem. Encarar uma escola do estado com 40 alunos, 7º ano, uma tarde, de placa, comunidade pobre, coloca a sua teoria aí, amigo. Quero ver até onde ela vai. Então, só para tentar simplificar e já apresentando meio que um desabafo, mas uma introdução para o próximo livro que a gente vai ver, né? E aí, nesse sentido, em que maneira a gente consegue se livrar dessas estruturas colocadas por Bourdieu? Qual que é a prática, qual que é a didática, qual que é a metodologia que a gente consegue fazer um ensino bom, de qualidade, e se livrar dessas amarras que Bourdieu coloca aqui? Então, o livro trata da França, né, lá nos anos 60, né? O que eu fiz foi uma espécie de uma transposição, né, de alguns daqueles conceitos, algumas daquelas ideias aqui para a nossa realidade, né, brasileira, aqui da minha própria experiência. Eu não sei se eu consegui, né, fazer essa ponte, essa transposição, não sei se eu me equivoquei, não sei se existe algum anacronismo nisso que eu fiz aí, mas foi essa leitura que eu fiz desse livro, né? Provavelmente alguma coisa está já superada, né, daquilo que ele fala lá, mas mesmo algumas coisas estando superadas, eu acho que existe muito resquício ainda, né, no nosso dia a dia, aqui na nossa realidade, e que merece ser refletido. Então, por isso, achei essa leitura assim, de muita serventia para nós, né, que estamos tentando fazer essa leitura, essa crítica e essa construção, né, de uma proposta, né, de uma educação diferente daquilo que está aí. Ô, Renato, apesar de eu não ter sido citado, né, Renato Regis, mas eu me senti citado. Não, você citou, né? Você falou Renato Borges e Maurício. Olha, entre as possibilidades pedagógicas que nós temos, uma daquelas que se apresenta como uma boa possibilidade é a pedagogia histórico-crítica. Quando você fala que você que gostaria de ver essas experiências, eu vou retomar os meus apontamentos e vou levantar para você livros e experiências da pedagogia histórico-crítica em municípios do interior de São Paulo, um dos quais é o Zezo, que é ali um dos teóricos que você citou da pedagogia histórico-crítica. Ele foi secretário de Educação e eles têm dados dos resultados da aplicação da pedagogia histórico-crítica. Eu queria que você abrisse a sua mente para essa leitura, para esse estudo, porque a pedagogia histórico-crítica não é uma metodologia, ela não é uma didática, ela não é uma forma de encarar 40 alunos na periferia de Goiânia, Aparecida de Goiânia. Ela é uma concepção de mundo. Antes de ser uma pedagogia, faça assim, faça assado, ela é uma concepção de mundo, uma concepção de sociedade. E eu acho que quando eu sei que você já leu Escola de Democracia, eu não sei se você leu o livro Pedagogia Histórico-Crítica, um deles, a gente não vai ler esses livros, mas eu convido você a fazer. O livro que a gente vai ler, que foi até indicação minha, Fundamentos da Didática Histórico-Crítica, ela vai fazer uma pequena análise histórica do desenvolvimento da pedagogia histórico-crítica. Eu acho que você vai se surpreender. E eu não estou aqui dizendo jamais que ela é a solução dos problemas, porque eu concordo com você. Não é só na escola. Nós precisamos de movimentos populares, de movimentos de professores, de formações, de pedagogias, de teorias, agindo em toda a sociedade. Até o presente momento, nenhuma revolução a Força Armada resolveu.
porque ela ocorreu de forma isolada e depois se transformou no que você sabe que se transformou numa ditadura. Então, essas ideias que nós estamos debatendo, esses conceitos de mundo, eles têm que se infiltrar em toda a sociedade. E é claro que vai ser rejeitado pelos dominantes, mas se os dominados tiverem acesso a essas concepções, a essas ideias, e acesso principalmente aos conhecimentos clássicos de forma crítica, pode ser um começo do processo de transformação. E talvez que a informática nos dá, pode ser também um dos pontos de partida, né? Porque a gente pode começar a disseminar, entendeu? E os cursos da pedagogia, os 2 cursos da pedagogia histórico-crítica estão abertos, viu? É claro que vocês vão só assistir os vídeos, mas tem muitas leituras, vale a pena. Eu indiquei para vocês, não sei se o Renato, se o Bosch chegou a ver algum, assistir algum, é de uma profundidade que a gente não encontra em outras teorias pedagógicas, em outras propostas pedagógicas. Eu espero que você se surpreenda. E agradecer mais uma manhã frutífera. Eliane, desculpa qualquer crítica, eu ainda preciso estudar muito, né? Mas me ficou interiorizada essa questão da pedagogia das competências, pedagogia de processo, como o Renato já citou e o Nilton Duarte, como uma composição. Então, seja crítica também com aquilo que está sendo realizado, porque quando a gente olha para a realidade, o que a gente vê é que a reprodução defendida por Bourdieu continua acontecendo das mais variadas formas possíveis, né? Independente dos nossos projetos individuais, independente da nossa subjetividade. A realidade mostra bem, né, que, infelizmente, não nós individualmente, mas uma coletividade, né, social de professores continua reproduzindo a cultura dominante da forma com que atenda aos interesses do mercado. Então, fala, Maurício, tem nada a desculpar, não. Eu acredito que a gente se enriquece. Eu acho que quando a gente fala sempre a mesma coisa, todo mundo falando igual, todo mundo falando certinho, redondinho as coisas, eu acho que a gente não enriquece tanto quanto quando a gente suscita dúvidas e a gente vai se questionando. Inclusive, eu acho que isso que é super necessário mesmo. Esse foi, inclusive, o problema da nossa origem enquanto sociedade brasileira. Quando a gente se encontrou enquanto diversas civilizações, e aí a gente, em vez de ter realmente um contato, um real contato uns com os outros, a gente teve a visão dominante. E aí isso que diminui a gente foi justamente isso de ter uma visão hegemônica e que a gente devesse seguir. Então, acho que o contato real é a gente ter capacidade de ouvir todos os diferentes e colocar todas as nossas diferenças para nosso enriquecimento, e não para falar que um é superior, um é melhor, o outro mas ver nossas experiências e ver como que nossas experiências podem contribuir para esse mundo que a gente quer. Então, nada a desculpar, eu tenho que agradecer, porque também é uma coisa que faz eu estudar mais. Aí, da próxima vez, vou estudar mais sobre isso também, para a gente poder fazer um debate melhor sobre. Uma coisa que eu ouvi, que eu anotei aqui, uma das formas que eu acredito, né? Porque aqui também agora eu vou falar do que eu acredito, não vou falar do livro, porque nós já estamos para os finalmente. Uma coisa que eu acredito que pode contribuir para a diminuição da reprodução e colocar as pessoas como parte da história mesmo, dentro da realidade que nós temos, seria a construção de um projeto político-pedagógico realmente discutido, debatido junto com a comunidade, com os alunos, com os professores, e que todo mundo estivesse construindo aquelas concepções de escola, aquelas concepções de mundo, de sociedade, de aprendizagem, que essa construção fosse
compartilhada e que ela pudesse ser construída junto com a comunidade. Eu acho que isso ajudaria bastante. A gente, inclusive, uma parte que o Renato falou lá, legitimar a escola pública. A legitimação da escola pública, para mim, parte de uma construção de um projeto político-pedagógico realmente discutido, debatido junto com a nossa comunidade escolar. E outra coisa, quando o Renato Borges falou aqui no finalzinho, eu não lembro bem o que ele falou. Do negócio da gente, dentro da nossa escola, a gente poder dar à escola pública oportunizar, né, para esses filhos desses trabalhadores que eles possam almejar o máximo. Eu entendo o que você está falando, e eu acho isso ótimo, eu concordo plenamente. A sociedade que eu acredito, que eu acho que nós precisamos, é uma sociedade diferente, que ele chegue ao ponto de entender que nós necessitamos do mínimo. Que esse máximo que nós estamos correndo atrás, nessa perspectiva, que esse máximo que nós estamos correndo atrás é ouro de tolo. Nós estamos correndo atrás do ouro de tolo. A sociedade precisa de gente que acredite nisso. Então, é nessa perspectiva que eu queria falar. É muito bom estar com vocês, é muito bom toda essa discussão. Obrigada por mais um grupo de estudo tão bom. Nossa, dava para continuar, não dava? Agora, só com essa parte sua aí, Leni. Bom demais. Ainda bem que você me entendeu. Mas assim, né, gente? Seria muito bom se essas polêmicas estivessem lá dentro da escola, né? São discussões pertinentes. A gente... São, mas não isso... vão ser entendidas da forma com que a Eliane entendeu, de pensar, de ser crítico, de ouvir outra opinião. Vai achar que é pessoal. A gente poderia iniciar um movimento de fazer experiências didáticas, para a gente procurar alguma coisa, porque, de fato, eu acho que não tem. O Maurício já falou, mas eu imagino que não tem uma didática da pedagogia histórico-crítica. Aprende isso aqui e aplica lá na sala de aula mesmo, não é? Tem um autor, mas ele já é muito criticado. Eu não vi ainda, estou ansioso por ver. Eu só queria lembrar o autor para o Renato, que eu achei. Tá? Chama-se Gasparim, uma didática para a pedagogia histórico-crítica. Eu acredito que na rede municipal, uma coisa que eu encontrei no início, que o Renato Borges está falando agora, momentos de encontros que a gente fazia trocas de experiências sobre as nossas ações. Era grupos de estudo e trabalho. Eu peguei muito inclusive conheci o Daniel num desses grupos de estudo e trabalho. E antes ainda desse grupo de estudo e trabalho, em 98, 99, 2000, nós fazíamos grandes seminários de escolas, que cada escola ia e apresentava assim, experiências de trabalho que eles acreditavam que estava dando certo, e a gente trocava a experiência entre nós. Está faltando muito isso na rede. Obrigado, pessoal. Muito bom estar com vocês. Foi uma manhã muito enriquecedora, né? Sempre muito bom essas discussões, né? E vamos colocar isso na prática, né? Daqui um pouco. Valeu. Até a próxima. Gente, um abraço a todos vocês. Foi muito bom estar aqui conversando com vocês, discutindo, né, a reprodução e discutindo outros assuntos relativos à educação. Até a próxima. Foi ótimo o encontro, adorei mais uma vez, grandes aprendizados, mais assunto para eu pesquisar aqui, que eu já tenho assunto aqui que eu já anotei, vou pesquisar, livro para ler. Obrigadão. Até mais. Até mais, pessoal. Até a próxima. Até mais. Até a próxima.